Olá, 7 de outubro, quarta-feira, o TBC Notícias 2 está começando agora e você vai ver. Ministério Público investiga a Prefeitura de Itaberaí por desvio de verba em reforma de hospital. A suspeita é de que a obra do hospital era atrasada de propósito para beneficiar uma clínica particular. Fiéis comemoram nas redes sociais arquivamento de ação contra Padre Robson. E a Câmara de Vicentinópolis aprova aumento de salário de prefeito, vice e secretários. Denise, de quanto passa a ser o salário? O prefeito vai ganhar mais de R$20 mil e o vice mais de 15 mil. Você vai ver ainda que pesquisa de brinquedos do Procon Goiás mostra a variação de 213% em preço de boneca. O TBC 2 está no ar. Olá, uma boa noite para você, 6 horas, 1 minuto. Olá, boa noite, seja bem-vindo. A gente abre a edição de hoje falando de uma operação realizada pelo GAECO no município de Itaberaí. A ação denominada um escapulápio foi criada para desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de verba pública. A gente chama a repórter Denise Parreira, que vai contar todos os detalhes dessa operação. Denise, uma boa noite. Oi, Guilherme. Oi, Danusa. Boa noite para vocês. Boa noite também para quem nos acompanha. Pois é, uma operação do GAECO, que é o Grupo Especial de Atuação no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. E o alvo dessa investigação foi um hospital municipal de Itaberaí. A suspeita é de desvio de verba pública que deveria ter sido utilizada na reforma do hospital. A obra estaria sendo atrasada de propósito para beneficiar uma clínica particular lá da cidade. Também há suspeita de fraude contra o SUS, o Sistema Único de Saúde, porque o hospital não tinha estrutura para internar pacientes, não dispunha, por exemplo, de oxigênio, de respirador, mas no sistema do SUS os pacientes constavam como pacientes internados, mesmo sem nenhuma estrutura, e o SUS acabava pagando pela internação desses pacientes. Foram expedidos 15 mandados judiciais, 13 de busca e apreensão e 2 de prisão. 2 servidores do hospital foram presos. Na casa de um deles foi apreendida a quantia de R$100 mil. A gente está vendo, né, o dinheiro aí nas fotos que o Ministério Público enviou. Os mandados foram cumpridos aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia e também em Itaberaí. Segundo os promotores, o hospital estava funcionando de forma parcial por conta dessa reforma desde 2015. E entre janeiro de 2016 e janeiro de 2018, a prefeitura pagou R$1.800.000 para uma clínica particular fazer exames de raio-x e mais R$400 mil pela mão de obra de 4 técnicos de enfermagem. Esse valor ficou acima do total orçado para a obra de reforma do hospital, que era de R$2.100.000. Um dos promotores que está à frente dessa operação falou sobre o contexto que levou até essa investigação. Vamos ver. Vários pacientes estavam morrendo no hospital, sem atendimento adequado e aguardando deslocamento para a UTI. E lá foi instaurado um procedimento para descobrir por que o hospital estava com tamanha deficiência. E se verificou que havia uma reforma, uma obra de reforma e ampliação do hospital que nunca terminava. Essa investigação foi feita em 2018. Com o adiantamento do inquérito civil, viu que tinha conotação criminal e foi enviado para o GAECO em virtude da suspeita de envolvimento de organização criminosa. No GAECO foi dado prosseguimento à investigação e realmente se detectou uma organização criminosa instalada em Itaberaí, que por meio dessa obra de reforma e ampliação do hospital municipal beneficiava uma clínica específica da cidade com a realização de exames de raio-x e ultrassonografia. E os suspeitos podem responder pelos crimes de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nossa produção entrou em contato durante a tarde com a Prefeitura de Itaberaí, mas ninguém na Prefeitura atendeu aos nossos telefonemas. Guilherme, Danusa. Muito obrigado, Denise, pelas informações.
Depois do arquivamento da investigação contra o padre Robson de Oliveira, fiéis foram às redes sociais do religioso para comemorar a decisão da Justiça. E a Associação dos Magistrados de Goiás também se posicionou contra os ataques ao desembargador que relatou o processo. Depois da decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de suspender o processo contra o padre Robson de Oliveira, o religioso recebeu mensagens de apoio pelas redes sociais. Em um dos posts, uma das seguidoras diz que sempre acreditou na inocência do padre. E outra postou que está ansiosa pela volta dele às missas. Outra apoiadora escreveu que a justiça de Deus nunca falha. O advogado do padre disse que o cliente estava confiante no arquivamento da ação e que agora aguarda a decisão da AFIP e da Arquidiocese para saber seu futuro na igreja. O padre Robson recebeu a decisão ontem do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu que a verdade é que o padre Robson nunca cometeu qualquer irregularidade enquanto presidente da AFIP, com tranquilidade e com alegria, porque a verdade se restabeleceu. O presidente da AFIP, que substituiu o padre Robson no cargo, afirmou que a auditoria na associação vai continuar mesmo com a suspensão do processo. A Associação Filhos do Pai Eterno continuará o trabalho de auditoria, reforma administrativa, implantação de governança e demais ações que estão em andamento na associação. O desembargador Nicomedes Borges, que foi o relator do arquivamento da ação contra o padre, foi atacado na internet depois da decisão. A Associação dos Magistrados de Goiás repudiou as manifestações hostis. Por meio de nota, a associação disse que qualquer decisão judicial pode ser criticada e questionada, mas o caminho adequado é a via recursal. A nota ressalta ainda que a decisão foi proferida por unanimidade por um colegiado de desembargadores. E aqui no estúdio a gente vai entrevistar ao vivo daqui a pouco o deputado estadual Coronel Adailton, que já está aqui posicionado. Você aí de casa pode enviar sua pergunta e participar dessa entrevista através do nosso WhatsApp 3201-7700. Daqui a pouco, então, entrevista ao vivo com o deputado estadual Coronel Adailton. E olha só, os resultados dos testes das sementes que chegaram da Ásia por correios para alguns goianos foram divulgados. O material de origem duvidosa foi pesquisado pelo Ministério da Agricultura. Testes preliminares feitos pelo laboratório do Ministério da Agricultura revelaram a presença de sementes de plantas ornamentais e frutíferas conhecidas, como rosas, orquídeas e cerejeiras. Mas nos pacotes entregues pelos Correios para destinatários que não encomendaram o produto, vieram também espécies desconhecidas, fungos, ácaros e bactérias. Por isso, o Ministério trabalha com um risco desconhecido. Então, se você recebeu um pacote como esses, não plante nem descarte esse material. Procure uma unidade da Agrodefesa ou do Ministério da Agricultura para receber as orientações corretas de como lidar com essas sementes. Essas sementes que entram no Brasil sem controle oficial do Ministério da Agricultura podem conter pragas quarentenárias ausentes, que são pragas com potencial de dano econômico e ambiental, como por exemplo fungos, ácaros, vírus, bactérias e ervas daninhas, e que ainda não estão presentes no Brasil. Tem vários casos na agricultura nacional de pragas que entraram no Brasil, que não existiam e causam grande prejuízo à agricultura nacional, como por exemplo a ferrugem da soja, que entrou no Brasil em 2001, e que os produtores rurais chegam a gastar aproximadamente 6 bilhões de reais por ano para combatê-la. Hoje no estúdio nós recebemos o autor do projeto de lei que foi aprovado recentemente e tem como objetivo a criação do Batalhão Maria da Penha, não é mesmo, Guilherme? É isso mesmo, Danusa, e ele também vai comentar muitos outros assuntos aqui conosco ao longo do nosso jornal. Então seja bem-vindo, Coronel Adailton, nosso deputado estadual pelo PP. Muito obrigado. Tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Brasil Central e falar sobre a criação do Batalhão Maria da Penha. É um projeto que foi enviado pelo governador Ronaldo Caiado para a criação de uma unidade lá em Ceres e nós inserimos
até em acordo com o governador Ronaldo Caiado, a criação do Batalhão Maria da Penha. É uma unidade especializada que visa prestar um trabalho de qualidade voltado diretamente a essas ações para combate ao crime contra a mulher. Muito bem, a gente sabe que é um lugar especializado no tema, o batalhão ele recebe denúncias somente sobre o caso e isso traz uma facilidade para mulheres que queiram denunciar e também para mulheres que queiram ali recorrer à justiça para procurar proteção. Na imagem aí, os telespectadores veem uma agressão que aconteceu nesses dias do médico com sua namorada e nós sabemos que ele segue preso, sua namorada recuperando e casos como esse, coronel, são relatados de maneira direta lá no batalhão. São corriqueiras essas ocorrências e hoje elas são enfrentadas, até o momento, são enfrentadas pelo nosso policiamento tradicional, pelo policiamento ordinário. Nós temos em algumas cidades, nas maiores, são Goiânia, Aparecida e em Anápolis, nós temos algumas unidades voltadas a esse policiamento Maria da Penha. Mas, infelizmente, passamos pela aquiescência, pela aprovação dos comandantes regionais, que não raras vezes descaracterizam as viaturas e colocam as policiais femininas trabalhando numa viatura ordinária. E, de acordo com as ocorrências, elas são destinadas para o atendimento. Nosso objetivo com a criação do Batalhão Maria da Penha é ter uma unidade especializada nesse tema para executar, além do policiamento preventivo, o ostensivo, a repressão a esse tipo de crime e, principalmente, também executar as medidas protetivas quando as mulheres recebem, através do judiciário, a proteção da lei. O Batalhão Maria da Penha se especializa nisso. São 2 policiais femininas e um masculino em cada viatura para executar esse tipo de trabalho, um policiamento voltado também contando com a participação de psicólogos, de multiprofissionais, para resgatar essas mulheres, essas pessoas vulneráveis que são agredidas dessa situação que ocorre corriqueiramente no nosso estado de Goiás. Coronel Adailton, a gente fala de atendimento especializado porque geralmente as vítimas de violência contra a mulher, elas são vítimas que ficam muito, não só machucadas por uma agressão física, mas geralmente a agressão parte de uma pessoa que elas amam, né? Então é difícil ter, às vezes, chegar um outro homem para ela denunciar, para ela falar. Por isso é tão importante que esses policiais que vão de encontro a essas vítimas sejam especialistas nesse tratamento? Exatamente. Eu disse há pouco, a composição de cada viatura do Batalhão Maria da Penha, conforme está previsto no nosso projeto, inclusive a comandante, nós colocamos no nosso projeto que seja preferencialmente uma mulher, uma oficial do nosso quadro de oficiais femininas, que conhece realmente e algumas, infelizmente nós temos que falar aqui, algumas até já passaram por isso. Então, a especialidade vem exatamente aí, de quem sabe o que é passar por uma situação dessa. E as mulheres têm essa sensibilidade, a Danusa que está aqui no estúdio, né, Guilherme? Nós temos que reconhecer isso, tem essa sensibilidade de entender melhor de cada assunto. E a especialidade também se junta, Danúzia e nossos telespectadores, na qualidade que a gente está buscando de integrar ao Batalhão Maria da Penha esses outros focos do Judiciário, do Ministério Público, das ONGs, de todos os órgãos que são voltados a esse tema, para fazermos uma força-tarefa, um trabalho conjunto para melhorar o atendimento a essas mulheres agredidas. São mulheres vulneráveis, como você disse, a maioria das vezes ocorre dentro de casa e por pessoas da família, por pessoas que a própria vítima ama e, em virtude disso, ela às vezes deixa de denunciar. Envolve muito sentimento, né? Envolve sentimento, envolve a família, os filhos, e fica esse temor de fazer a denúncia, de haver depois uma repressão mais forte ainda. Então, entra o Batalhão Maria da Penha com essa força-tarefa. Nós temos que reconhecer também, vocês acompanham aqui no jornalismo, as ocorrências desse tipo aumentaram bastante agora no período de pandemia, pela convivência mais intensa em casa, o uso de bebida alcoólica muito mais exacerbado durante a semana. Então, nós temos acompanhado nas estatísticas o aumento. Eu moro em Anápolis, lá aumentou bastante. Exatamente nesse sentido, nós buscamos especializar o atendimento nesse tipo de ocorrência. Para você que ligou a TV agora, nós estamos conversando com o Coronel Adailton, ele é deputado estadual pelo PP e autor do projeto de lei que criou o Batalhão Maria da Penha. E, para ser mais específico, nós falávamos sobre pessoas que têm vivência no assunto. E o projeto foi elaborado pela Tenente Coronel Michela, que é alguém que com certeza tem experiência de campo
E a pergunta que fica é: qual a facilidade para mulheres agredidas o Batalhão Maria da Penha está trazendo? Olha, eu vou voltar aqui no comentário da Danusa, que é muito importante. A aproximação para trazer essa informação com mais propriedade, com fidelidade, vamos dizer assim, com uma mulher policial, é muito mais fácil para a mulher agredida ter essa sensibilidade. E como as nossas policiais já são preparadas para isso, o próprio policial masculino que atuará no Batalhão Maria da Penha também tem capacitação específica para esse tipo de atendimento. Então, a parte psicológica, a parte de sensibilidade vai ajudar muito a buscar essas informações mais precisas, porque sem elas, normalmente o que ocorre é a mulher que é agredida não ter a coragem suficiente de trazer as notícias como elas têm que ser trazidas, às vezes fica muito en passant, muito poucas informações que não conseguem trazer subsídios ao delegado para impor a pena necessária no inquérito e que o judiciário também não consegue realizar a condenação conforme deve ser feito. Muito bem, então já para facilitar ainda mais, nós vamos encerrando esse assunto por aqui. O coronel Adailton continua conosco, mas existe o Disque 180, certo? Sim. Que vai trazer também uma facilidade para essa mulher em situação de violência, então é uma denúncia que pode ser anônima ou não? O Disque Denúncia 180 já é um projeto nacional que é muito abrangente e a mulher tem a facilidade de não necessariamente ser identificada, não apenas a mulher agredida, mas qualquer pessoa que presenciar esse tipo de violência pode acionar o Disque 180, que é voltado para isso. Inclusive, eu preciso relatar que a minha primeira lei aprovada em maio de 2019 foi exatamente expandindo a aplicação do Disque 180, porque é para denunciar as violências contra a mulher. Esse tipo de crime, e essa lei era específica, mas ela não abrangia os condomínios fechados, sejam horizontais ou verticais. Com a aprovação da nossa lei, agora eles são obrigados a também manterem dentro dos seus condomínios, dentro daquela área de convivência privada, as informações necessárias para que a mulher possa acessar esse serviço dentro das necessidades. Tá certo, a gente está aqui com o coronel Adailton, que é deputado estadual. Ele vai continuar aqui no estúdio com a gente, então você de casa pode enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 3201-7700. Daqui a pouco a gente volta para mais uma rodada desta entrevista. E foi lançado hoje o Programa de Desenvolvimento Regional, o PRO-Goiás, que tem por objetivo fortalecer o crescimento industrial em todas as regiões do estado. O PRO-Goiás chega trazendo novidades para o mundo empresarial. A facilidade e a desburocratização são fatores que chamam a atenção dos empresários. Esse é um projeto, esse é um programa que ele vai, nesse momento, demorar até 60 dias, 2 meses apenas. E a nossa ideia, a nossa intenção é diminuir isso para 1 mês. Mas para isso a gente precisa de TI. Então, a gente está desenvolvendo sistemas para que a gente possa reduzir esse prazo para 30 dias. O governador Ronaldo Caiado disse que o programa foi criado para que não exista mais as dificuldades que as empresas tinham no passado em conseguir acessar os benefícios pelo governo. Fazer com que todas as secretarias pudessem cada vez mais desburocratizar as suas ações, facilitar a vida para o cidadão, diminuir custo, para podermos avançar aqui na instalação de empresas para que tenhamos o resultado não só fiscal para o estado de Goiás, como também de abertura de empregos e de melhoria do cidadão. Muito bem, agora a gente fala sobre um projeto de lei que quer instituir o programa Fomento às Rádios Comunitárias aqui em Goiás. Nós vamos ver na reportagem em parceria com a TV Alego. Um projeto diferente e até inusitado está tramitando aqui no plenário Getulino Arteaga da Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás. É um projeto que prevê incentivo à radiodifusão comunitária. E esse projeto é de autoria do deputado Vinícius Cirqueira. Como é que funciona essa matéria, deputado? Essa matéria funciona para fomentar e incentivar que as rádios comunitárias possam também estar informando a todo cidadão do estado de Goiás o trabalho tanto do governo, tanto da Assembleia Legislativa, devido à quantidade de rádios e também à falta de incentivo que há para essas rádios. São rádios que prestam serviço de utilidade pública, que fazem um trabalho de informação ali da comunidade local delas e muitas vezes há uma falta de recurso muito grande para elas possam fazer um trabalho com qualidade.
Muitas vezes as rádios comunitárias são confundidas, né? Não cumprem realmente o papel e, de repente, uma regulamentação é importante, não é, deputado? Bom, com certeza, e isso prevê no nosso projeto o dever dessa rádio comunitária, que é o que? É dar voz, incentivar a comunidade local a prestar conta de tudo isso. E, além de prestar conta, também é dar espaço àqueles também. E a rádio comunitária hoje, para você ter uma ideia, é o local onde mais saem os profissionais da imprensa, que é a primeira oportunidade, é o primeiro emprego, onde que ele vai ali treinar o que ele aprendeu na universidade. E normalmente, deputado, a rádio comunitária, ela fica mais perto, mais próximo da população, né? A população se sente integrante do projeto. Com certeza, seja lá no município ou seja em algum bairro, alguma cidade, ela fala ali mais diretamente para aquela comunidade bem específica. Então a rádio comunitária, o cidadão que está lá próximo, ele sabe onde que é o endereço, ele sabe quem procurar, como fazer, anunciar, às vezes um problema local, como o desaparecimento de uma criança, etc. Enfim, a rádio comunitária tem um papel muito importante para a sociedade e é esse o motivo do projeto, que é incentivar o fomento com mais qualidade e mais recursos para que essas rádios possam continuar desenvolvendo o grande trabalho que já desenvolvem no nosso estado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre pesquisa do Procon, que encontrou variação de até 213% em brinquedos. Agora 6h21 e nós vamos para o intervalo com imagens do trânsito. Vamos dar uma olhada? Muito bem, você vê aí Avenida Deputado Jamel Cecílio, próximo ao Shopping Flamboyant. O movimento segue aumentando por ali. O TBC2 está de volta já já.